Olá, meus amigos concurseiros, bem-vindos a mais uma aula de História aqui do Vale Concurso. Eu sou o professor Mauro, o tema da aula de hoje já está aqui no quadro. Vamos ver do que se trata, ó. O lugar de Ouro Preto dentre as demais cidades brasileiras. Bom, é um tema que, embora esteja vinculado aqui à matéria de História, tem um pouco a ver também com a geografia e com atualidades. Então vocês vão ver que é um tema que vai trazer um pouco da história de Ouro Preto, interrelacionada, intercalada também com a parte atual da cidade. Porque uma vez que nós falamos do lugar de Ouro Preto, dentre as demais cidades, nós vamos ter que colocar a parte histórica desse local que Ouro Preto ocupa, desse local que Ouro Preto representa, e vamos ter que falar também do posicionamento atual. Bom, nós já falamos nas aulas anteriores que a cidade de Ouro Preto, quando surgiu como uma vila, né, da junção de vários arraiais, ela surge em 1711. Então vamos voltar aqui na nossa introdução. Ó, escrever aqui que se trata de uma introdução só para a gente poder captar melhor, né? Então nós temos o ano de 1711, o surgimento de Vila Rica. Vou colocar maiúsculo aqui, que ficou minúsculo. Só um minutinho. Surgimento, então, de Vila Rica. Isso aqui é importante a gente guardar. Falei para vocês não se preocuparem com data, né? Eu acho que, tô olhando pelo vídeo que saiu um pouquinho cortado. Deixa eu puxar mais para cá, para vocês poderem... Deixa eu ver se a palavra introdução aqui saiu. Tá bem no cantinho, né, pessoal? Mas, então aqui, ó, colocar o ano de 1711, então. Tem um visor aqui que eu consigo ver. Agora acho que vai dar para vocês verem direitinho ali. A gente tem que ficar atentos aí, né? Para não cortar nada de informação importante. Então, aqui surge a história de Ouro Preto. Então, antigamente, né, quando foi criada, chamava-se Vila Rica. E Vila Rica surge através da junção de vários arraiais. Então, essa junção de vários arraiais vai dar origem à Vila Rica. Bom, já falamos para vocês em aulas anteriores que somente no século XIX, em 1823, é que passa a chamar-se Cidade de Ouro Preto. Na verdade, tinha até mais um nome que era Cidade Imperial de Ouro Preto. Aqui nós estávamos já no Brasil Império, né? 1711, século XVIII, né? A gente precisa sempre relacionar isso aqui para a gente não ficar perdido, ó. Então, século XVIII. Ficou meio pequeno aqui. A história da cidade, então, surge no século XVIII. Então, nós temos aí séculos XVIII, XIX, XX e esse pedacinho do século XXI. Estamos aí em 2022, né? 22 anos aí de século XXI. Então, nós temos aí século XVIII, XIX, XX e 22 anos do século XXI. Então, nós temos aí 300 e poucos anos de história sobre Ouro Preto para podermos estudar. O que é que modifica? O que é que aconteceu durante esses 300 e poucos anos aí dentro da história de Ouro Preto? Então, nós precisamos lembrar que, quando a gente fala do local, o lugar de Ouro Preto dentre as demais cidades brasileiras, nós vamos nos lembrar que Ouro Preto a gente pode colocar aí outras cidades importantes nesse contexto, né? Então, Ouro Preto, Diamantina e Paraty. Paraty, vou colocar aqui que é Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, são ou foram, né? Cidades. Deixa eu colocar o foram aqui que é melhor. Foram cidades coloniais importantíssimas. Por quê? Elas
faziam parte da estrada real que ligava o interior de Minas Gerais ao litoral do Rio de Janeiro, onde esse ouro era exportado para Portugal, era levado para Portugal. Na época a gente nem podia falar que era exportação, né? Porque era um domínio, era uma colonização, né? Então eram importantíssimos porque faziam parte, quem quiser ir anotando aí junto com o professor, faziam parte da estrada real por onde escoava o ouro e diamante e ligavam o interior de Minas Gerais ao litoral. Então, quando a gente pega para fazer uma introdução sobre esse tema, para falar sobre as cidades mais importantes do período colonial no Brasil e qual era a importância dessas cidades, obrigatoriamente temos que falar de Ouro Preto, Diamantina e Paraty, porque são cidades coloniais, são cidades que datam lá do século XVI, o seu início, depois passam pelo século XVII, com o movimento das bandeiras e com a descoberta do ouro, vão se tornar ainda mais importantes, e aí essas cidades, elas fazem parte de um circuito histórico brasileiro. Se a gente pegar, então, a história do Brasil, esse circuito histórico, como que ela foi criada, né? Como que a gente conta a história do Brasil. Então, a história do Brasil, ela passa pelo Nordeste brasileiro, com a descoberta, depois o ciclo do pau-brasil, ainda no Nordeste brasileiro, o ciclo da cana-de-açúcar, e depois com o movimento dos bandeirantes, das bandeiras, o movimento das entradas, nós chegamos, então, ao ciclo da mineração, que foi importantíssimo. Ouro Preto, por exemplo, chega a ser a cidade mais populosa da América Latina. Para vocês terem uma ideia, nós podemos colocar aqui que Ouro Preto chegou a ter, neste período colonial, a cidade chegou a ter entre 40 e 80 mil moradores ou habitantes. Isso aqui, pessoal, para a época, século XVIII, vamos colocar aqui na frente, século XVIII, o auge do ciclo da mineração, era muita coisa, 40 a 80 mil era muita coisa. Para vocês terem uma ideia, comparados com esta época, século XVIII, Ouro Preto chegou a ser mais populosa do que Nova York. Então olha a importância, né? Até interessante a gente falar disso aqui, porque consta na biografia de Ouro Preto que Ouro Preto em algum momento teve mais habitantes que Nova York. Então, Ouro Preto aí, importante. Nós estamos falando o lugar de Ouro Preto dentre as demais cidades brasileiras, mas aí a gente acaba até falando de Nova York também, que é uma cidade americana, hoje a mais populosa do mundo, né? Então, até aqui, pessoal, fizemos apenas uma breve introdução a respeito do assunto. Bom, para falarmos do lugar que Ouro Preto ocupa, nós precisamos falar, então, da importância que Ouro Preto tem para o turismo, para a arquitetura, nós precisamos falar da importância que Ouro Preto tem com suas esculturas, o roteiro turístico que representa. Então, nós precisamos falar de tudo isso. E aí, segundo o Ministério do Turismo, a fonte que nós fomos buscar, né? Ministério do Turismo, Ouro Preto recebe, vou colocar aqui a cidade, já estamos falando de Ouro Preto, né? A cidade recebe cerca de 500 mil turistas por ano. Veja bem que não é pouca coisa, né, pessoal? 500 mil turistas por ano. E aí, se a gente parar para pensar, né? O que esses turistas vão fazer em Ouro Preto, hein? Aí eu me lembro quando eu era criança, né? Os nossos professores de história sempre organizavam excursões da escola para ir a Ouro Preto, né? Às vezes só numa excursão da escola iam 3 ônibus. Então, para chegar a 500 mil aí não é muito difícil. Tanto de escolas que nós temos no Brasil afora, só na região sudeste, que é mais próximo de Ouro Preto, né? Onde as pessoas
tem mais interesse de ir lá pela proximidade que tem, né? E precisamos lembrar também que Ouro Preto tem um dos maiores acervos culturais do período colonial. Tem até uma frase famosa assim, né? Maldito o povo que não cuida da sua história, né? Ouro Preto preserva bastante traços da sua história, se tornando um dos maiores acervos culturais do período colonial do Brasil, principalmente na parte de arte e arquitetura. Então, ó, esse acervo cultural mais na parte de arte e arquitetura. Aí nós temos que falar de esculturas e pinturas. Então, as igrejas de Ouro Preto, os museus, né? Nós temos que elencar aqui, ó, os pontos turísticos: igrejas, museus, teatros, todos pontos importantes de Ouro Preto, onde são visitados pelas pessoas que buscam conhecer mais dessa história do Brasil, dessa história de Minas Gerais e dessa história da humanidade. Uma vez que em 1980, Ouro Preto passa a ser tombada pelo patrimônio. Já falamos disso aqui numa outra aula, né? Só para relembrar. Patrimônio cultural da Epa, saiu feio aqui, só corrigir para ficar bonitinho. Humanidade. Escrever aqui embaixo no quadro não é fácil, né? Então, Ouro Preto em 1980 foi eleita Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então, também são informações importantes que precisamos gravar. Bom, o que é que nós precisamos saber aqui também sobre o local em que Ouro Preto ocupa entre as demais cidades brasileiras? Precisamos lembrar a respeito da renda per capita, do PIB. Aí eu trouxe aqui a anotação, né, a respeito disso. Dados de 2018, ó, 2018, a população de Ouro Preto. População em torno de 74 mil habitantes. 74 mil habitantes. Outro dado importante, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui que eu falei para vocês que a parte da história ia se misturar com a geografia, né? Porque faz parte da colocação de Ouro Preto dentre as demais cidades. Então o IDH é de 0,741, que é considerado alto para os padrões comparados com outras cidades. O PIB, que gira em torno de 3.918.827,23. Ok. Então nós temos aqui algumas informações importantes com relação, à população, com relação ao IDH e com relação ao PIB. Aqui nós podemos ter uma noção que hoje Ouro Preto é uma cidade de porte pequeno a médio, né, com 74 mil habitantes. O IDH é alto, mesmo porque quando a gente fala de índice de desenvolvimento humano, entram questões aí relacionadas à parte de estudo, a parte de, de graduação das pessoas, né, a parte intelectual, a parte de instrução das pessoas, vão entrar também aqui nesse IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, as condições em que essas pessoas vivem, as condições até que grau elas estudaram. Como Ouro Preto é uma sede de uma universidade federal, então nós temos um IDH alto também por isso. E o PIB, que gira em torno de um valor razoavelmente, né, um valor considerável para Minas Gerais, principalmente, né, porque esse dinheiro
ele é arrecadado pela prefeitura da cidade e pagam os impostos aí para o Estado que vai usufruir dos benefícios desse PIB. Mas você que está aí, que é concurseiro, você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, o professor até agora encheu o quadro, passou uma enxurrada de teoria e até agora nada de prática. Como que isso vai ser cobrado na prova? E ainda temos algumas coisas para falar aqui ainda, mas como que isso vai ser cobrado na prova é o que vocês estão querendo saber. Aí, eu sempre uso esse método de passar o quadro, mas poder repetir o que foi falado. Então nós vamos fazer a repetição para ver se vocês memorizaram. Depois nós vamos repetir novamente sem olhar para o quadro para ver se vocês conseguiram entender. Então, ó, quando a gente fala o lugar de Ouro Preto dentro das demais cidades brasileiras, a gente tem que pensar assim, o que essa banca examinadora está querendo quando fala assim do lugar de Ouro Preto? Será que eles estão querendo saber assim, qual a importância de Ouro Preto no Brasil? Com certeza, é isso que eles estão querendo saber. Ou será que eles estão querendo saber assim, o lugar de Ouro Preto, será que é geograficamente falando? Não, porque está no edital de história. Então não é o lugar de Ouro Preto ali, as cidades que fazem fronteira, não é nada disso. Então quando a gente pega o edital, a gente tem que pensar nisso. O que é que eles estão querendo? Então eles estão querendo saber qual a posição de Ouro Preto, que importância que Ouro Preto tem para o Brasil. Então nós temos uma importância histórica, por isso que eu coloquei a introdução, que é sempre bom vocês lembrarem, é sempre bom a gente repetir essa data aqui, para vocês guardarem, que a cidade, como uma vila, ela surge lá em 1711, século XVIII. Em 1711, com a junção de vários arraiais. E aí, ela surge por causa por haver encontrado ouro nessa localidade. Então, por ter encontrado ouro, a cidade surge. No século XIX, muda o nome para Ouro Preto, é um dado importante. Lá em 1823, ela se torna uma cidade imperial e modifica o nome. Isso aqui, pessoal, vocês não podem esquecer. Isso aqui, se cair em prova, vocês têm que saber. Então, o primeiro nome Vila Rica surge em 1711, e aí eu falei para vocês que no Brasil colônia, uma vila equiparava-se atualmente a uma cidade. Então era uma estrutura política mais organizada, onde tinha ali uma prefeitura, uma câmara de vereadores, presídio, igreja, uma área comercial. Então a vila era isso, lá em 1711. Em 1823, muda o nome para Ouro Preto, guarda esse dado aí. Bom, a partir daí, se a gente for falar da importância de Ouro Preto, nós vamos ter que lembrar que lá no século XVIII, com a descoberta do ouro, esse ouro não tinha que ir para Portugal? Como que ia tirar o ouro aqui da região de Minas Gerais para mandar para Portugal? Precisaria dos portos. Naquela época não existia ainda aeroportos, aviões, então tinha que ir de barco. Para chegar até os portos, quais eram os portos mais importantes da época e mais próximos? O litoral do Rio de Janeiro. E aí havia uma estrada que hoje virou até um roteiro turístico, né? Mas havia essa estrada ligando a região de Diamantina, Ouro Preto até Paraty, onde forma-se uma parte importantíssima dessa estrada por onde escoava a produção do ouro. Então o ouro que era retirado da região de Ouro Preto era levado por essa estrada através dos carros de boi, das comitivas, com acompanhamento das tropas do governo para garantir a saída desse ouro sem que ele fosse roubado. Nós temos aí registros históricos de que os franceses, os corsários franceses tentavam roubar o ouro, muitas das vezes deixavam de ir pelo porto do Rio de Janeiro para ir para o porto de Paraty, exatamente para driblar esses corsários franceses e holandeses que também tentaram saquear o nosso ouro. A própria Inglaterra também já tentou saquear o nosso ouro. E aí eles usavam dessa tática e Paraty se torna um destino importante para a saída desse ouro até Portugal. Então, lá nos séculos XVIII e XIX, se a gente fosse olhar o lugar de Ouro Preto dentro das demais cidades brasileiras, nós íamos ter essas informações e, inclusive, tinha um lugar de destaque também, lá no século XVIII e XIX, quando Ouro Preto chega a ter mais de 40 mil moradores, habitantes, entre 40 e 80 mil habitantes. Isso lá no século XVIII. Ou seja, para a época era muita gente morando no mesmo lugar. E o que atraiu essas pessoas para lá? A descoberta do ouro. Por que recebeu esse nome de Ouro Preto? Porque o ouro encontrado na região, ele tinha um aspecto mais escurecido na sua superfície. Quando olhava mais adentro, né, ele era um ouro tão rico, tão fino quanto qualquer outro ouro, mas a superfície dele era escurecida, por causa do tipo de terreno que foi encontrado nessa região. Então, daí vem o nome Ouro Preto e chega a ter mais habitantes do que Nova York naquela época.
Depois nós falamos que, partindo para o século XX, os acontecimentos importantes aí. Só para a gente memorizar, né? Então nós tivemos aqui o lugar de Ouro Preto no século XVIII, lugar de Ouro Preto no século XIX, a importância de Ouro Preto para Portugal e para o Brasil, com o escoamento do ouro, as estratégias para escoar esse ouro sem que ele fosse furtado ou roubado, a importância de Ouro Preto lá nos 2 primeiros séculos de história, e aí no 3º século de história, que é o século XX, vem o Ministério do Turismo e coloca que Ouro Preto recebe mais de 500 mil turistas por ano. Dei até alguns exemplos aqui do porquê, né? Muitas pessoas, então, interessadas em história, não só professores e alunos, mas outras pessoas interessadas por história, querendo conhecer esse acervo cultural que existe em Ouro Preto, das esculturas, das pinturas nas igrejas, das ruas, das casas, né? No modelo colonial, elas vêm para a cidade para conhecer. Então, estima-se cerca de 500 mil turistas por ano. Tem um dos maiores acervos culturais, é este fato aqui que atrai a maioria dos turistas. A arte e a arquitetura, esculturas e pinturas são muito importantes na região e, inclusive, desse tema que nós podemos puxar a figura de Aleijadinho. Aleijadinho, pessoal, era um dos mais importantes escultores e pintores da época. Então, Aleijadinho era escultor e pintor. Lembrando que ele tinha esse nome, né, porque faltava para ele alguns membros e mesmo assim ele conseguia pintar e esculpir, mesmo tendo, né, na época se dizia aleijado, né, então mesmo tendo limitações físicas ele conseguia fazer e por isso também ele fica muito famoso. E o nome dele era Antônio Francisco Lisboa, né, o nome de Aleijadinho a gente não pode esquecer, né, então era Antônio Francisco Lisboa. Então foi um dos principais, se não o mais importante, escultor e pintor do século XVIII nessa região, ok? Que criou boa parte desse acervo que nós temos ali. Manuel da Costa Taide também era pintor, né? Manuel da Costa Ataíde. Outra figura importantíssima dessa região também, que só corrigir aqui, é Manuel, coloquei Manuel. Manuel da Costa Ataíde era pintor, né? Não coloquei aqui o que ele fazia. Também coloca, já no século XVIII e XIX, Ouro Preto numa posição de destaque com relação às demais cidades brasileiras. Então, se a gente for falar assim, qual a importância de Ouro Preto dentre as demais cidades brasileiras? Desde quando ela surgiu, ela já teve a importância ali da descoberta do ouro. Depois, em toda a sua história, ela manteve, né, Ouro Preto praticamente manteve Portugal com a entrega desse ouro, porque como éramos uma colônia, esse ouro era todo levado para fora. Chegou a ter mais habitantes do que Nova York, olha a importância dela. Recebe mais de 500 mil turistas por ano. Tem um dos maiores acervos culturais do período colonial brasileiro. Então, outra importância. Arquitetura e arte, pinturas, esculturas, são ricos na região com nomes importantíssimos, vou até grifar de vermelho aqui, ó, o nome de Aleijadinho, né, o mais importante. Em 1980, considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E além disso, os dados mais atuais de 2018, 74 mil habitantes, não é uma cidade qualquer, um IDH alto, elevado. Então nós temos aí uma cidade que ocupa um local de destaque na história do Brasil e na atualidade do Brasil. Se nós, então, pararmos para pensar qual que é a importância de Ouro Preto? Pessoal, se vocês perguntarem para um gaúcho, para uma pessoa lá do Amazonas, do Acre, você já ouviu falar de Ouro Preto? Claro que já, lá no ensino fundamental, na história do Brasil, a história do Brasil do século XVIII, ela remete totalmente ao ciclo da mineração, ao ciclo do ouro e coloca Ouro Preto numa posição de destaque. Então todas as pessoas do Brasil que já estudaram, já passaram pelo ensino fundamental, já ouviram falar de Ouro Preto. Então é uma cidade conhecidíssima, é uma cidade que desde muito cedo vai elevar de patamar a província de Minas Gerais, vai conseguir a independência dessa província e
vai se tornar a capital da província durante o Brasil Império. Então, a gente percebe que ainda não existia Belo Horizonte, a gente percebe que Ouro Preto também teve essa importância, esse local de destaque, sendo capital do estado de Minas Gerais, sendo o principal fornecedor de ouro, né? Então nós temos aí vários aspectos importantes. E nós temos vários locais para serem visitados em Ouro Preto. Então tem um roteiro turístico enorme. Nós temos o Largo de Marília de Dirceu, nós temos a Casa de Tiradentes, então nós temos um acervo histórico e cultural e turístico enorme nessa região. Então nós temos aí também o Teatro de Ópera, né? Então nós temos assim vários locais de visitação em Ouro Preto que precisam ser lembrados e colocados nesse local de destaque. Bom, nossa aula está quase acabando, estou olhando o cronômetro ali, 26 minutos de aula. Vamos fazer então aquele sistema de memorização? Então, ó, sem olhar para o quadro, o que é que a gente colocou aqui no quadro hoje, pessoal? Então nós falamos, vamos lembrar que o professor falou que lá em 1711 é uma data que eu não posso esquecer, e que em 1711 surge a Vila Rica, o nome de Vila Rica. Depois, em 1823, século XIX, um ano depois da independência, né? Então lá no século XIX se torna uma cidade imperial com o nome de Ouro Preto. Por que ela recebeu esse nome mesmo? Porque o ouro que era encontrado na região ele tinha uma superfície mais escurecida. Olha como que a gente vai memorizando, construindo o nosso conhecimento, entendendo melhor a história. Estou fazendo isso principalmente para quem tem mais dificuldade de história. Estou tapando aqui mesmo para vocês não verem. Depois, quando a gente chega no século XX, o que acontece de importante na região? Bom, no século XIX, Ouro Preto foi a capital do estado, não existia ainda Belo Horizonte, eu preciso lembrar disso. Aí você que está estudando, vai anotando e vai lembrando. Bom, aí a gente chega no século XX, esqueci de falar, né? Lá no século XVIII foi uma cidade que tinha entre 40 e 80 mil habitantes, não precisa preocupar com esses números, mas só lembrar assim, que era uma das cidades mais populosas do Brasil e chega a ser mais populosa, inclusive, do que Nova York. Então, ó, informação, uma curiosidade, uma informação importante. Aí a gente chega no século XX, a Unesco vai lá e coloca o Patrimônio Cultural da Humanidade, isso aí o professor falou, já guardei, já memorizei. Chegamos em 2018, eu lembro que o IDH lá é alto, não vou lembrar o número, mas é um IDH alto. Vou lembrar que recebe mais de 500 mil turistas por ano. Se eu não lembrar do 500 mil, são muitos turistas que Ouro Preto recebe, que o professor falou que lá tem locais de visitação, né? Museus, nós temos lá o Largo da Marília de Dirceu, a Casa de Tiradentes, coisas importantes. Aí eu vou lembrar também, o professor falou também que tinha alguns pintores, escultores famosos lá, o mais famoso era Aleijadinho, esse daí pode cobrar em prova, Aleijadinho. Tiradentes também viveu na região, outra figura importante que eu preciso memorizar. Assim a gente vai construindo o nosso conhecimento e sem olhar para o quadro a gente já consegue falar, né? Sem prestar atenção no que está ali a gente já consegue falar. E aí, para fixar mais o conhecimento de vocês, o entendimento do assunto e para que vocês possam ter uma noção de como que isso aqui vai ser cobrado, eu vou pausar a aula e voltar na sequência, colocar aqui no quadro 3 exercícios de fixação, né? Esses já conhecidos nossos 3 exercícios de fixação, para vocês poderem memorizar. Lembrando sempre que os exercícios que nós colocamos aqui no quadro são só para memorizar o que foi falado na aula, mas vocês vão receber um PDF com exercícios mais bem elaborados aqui do Vale Concurso para te deixar em plenas condições de fazer uma boa prova, ok? Então não saia daí, voltamos na sequência com os exercícios de fixação.